Amém? Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 5. É o texto que nós meditaremos nessa noite. Profeta menor Daniel, capítulo de número 5. A gente vai estar lendo a partir do verso de número 1. Amém? Eu queria que você prestasse bastante atenção nessa leitura. Ela vai ser um pouquinho maior, a perícope, o texto que leremos, o recorte, mas se faz necessário para você compreender toda a dimensão e profundidade dessa palavra da noite. Diz assim a palavra do Senhor: certa vez, o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e com eles bebeu muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor, Nabucodonosor, tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então, trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém. E o rei e os seus nobres e as suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam o vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra. Mas de repente, presta atenção que aqui a história muda, mas de repente apareceram dedos de uma mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. O seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam uns nos outros, as suas pernas vacilaram. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos, os adivinhos e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que ler essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição, nem dizer ao rei o seu significado. Diante disso, o rei Belsazar ficou ainda mais aterrorizado e o seu rosto mais pálido. Seus nobres estavam alarmados. Verso 10. Tendo a rainha ouvido os gritos do rei e dos seus nobres, entrou na sala do banquete e disse: ó rei, vive para sempre. Não fique assustado nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do seu predecessor, verificou-se que ele era um iluminado, que tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, sim, o teu predecessor, o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Verificou-se que esse homem era nada mais, nada menos que Daniel, a quem o rei dera o nome Beltesazar. Tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar os sonhos, resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita. Assim, Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse: você é Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá? Soube que o espírito dos deuses está sobre você, que você é um iluminado e que tem inteligência e sabedoria fora do comum. Trouxeram os sábios, os encantadores à minha presença para lerem essa inscrição e me dizerem o seu significado, porém eles não conseguiram. Mas eu soube que você é capaz de dar interpretações, de resolver mistérios. Se você puder ler a inscrição e dizer-me o que significa, você será vestido com um manto vermelho, uma corrente de ouro no pescoço, será o terceiro em importância no governo. Então, Daniel respondeu ao rei: podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, eu lerei a inscrição para o rei
e lhe direi o significado. Então começa o ponto auge do texto. Antes de Daniel dizer o significado que estava escrito, ele dá um sermão, um pequeno ajuste no rei. Ele diz: ó rei, foi o Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações, povos, línguas, tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava. A quem o rei queria poupar, ele poupava. A quem queria promover, promovia. E quem queria humilhar, humilhava. No entanto, quando o seu coração se tornou arrogante, endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto do seu trono real e despojado da sua glória. Ele foi expulso do meio dos homens, e sua mente ficou como a de um animal. Passou a viver com jumentos selvagens, a comer capim com os bois, e o seu corpo se molhava com o orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca poder a quem Ele quer. Mas olha o problema aí. Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhastes. Embora soubesse de tudo isso, ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus. Mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebesse tu, os teus nobres, as tuas mulheres, tuas concubinas. Louvastes os deuses de prata, ouro, bronze, ferro, madeira, pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Mas não glorificastes o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso, ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição, e aí chegamos nas palavras. Está escrito, e essa foi a inscrição que foi feita: Mene, Mene, Tekel, Parzim. E este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e fostes achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram uma corrente de ouro no seu pescoço e o proclamaram o terceiro em importância do reino. E eu queria que você prestasse muita atenção no último verso. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, ele foi morto. E Dario o Medo apoderou-se do seu reino com a idade de 62 anos. Daniel, ele começa a sua trajetória, e todos nós conhecemos muito bem a trajetória dele. Ainda muito jovem, ele é exilado com o povo de Israel. Na verdade, os melhores do povo são levados para Babilônia. E no meio desses jovens, desse povo, dos sábios, está Daniel. E logo no capítulo 1, quando ele foi separado dos demais, ele se opõe a sentar-se na mesa do rei. Ele se opõe em comer a comida do rei. Você imagina, está chegando lá um big taste, está chegando lá um poke preparado pelo chefe real, está chegando uma comida maravilhosa, um camarão ali, meu Deus, preparado. E Daniel fala assim: ei, eu não vou me contaminar. E o problema não era a comida, mas a intenção daquela mesa. Porque nós decidimos a mesa que nós vamos nos assentar. É assim. No primeiro dia de aula, você chega numa escola nova, você chega na faculdade, você chega numa pós, você chega num lugar, e você já começa a identificar pessoas, geograficamente e pessoalmente, que fazem ou não o seu tipo de companhia, tipo de conversa. Por exemplo, eu sou um aluno exemplar. Amém, Clarissa? Então, na sala de aula, eu sento nas primeiras fileiras. Quem está comigo aí? Amém. Quem é a turma do fundão? Levanta a mão assim para me ver. Eu vou orar pela sua vida no final. Amém. Mas, normalmente, eu sento na fileira da frente, porque eu sou meio moco, meio surdo de um ouvido, e não enxergo bem para ver o quadro.
Senão eu estaria lá no fundão fazendo bagunça. Mas geograficamente você já começa a ver quem é seu time, quem é seu povo. Você chega num canto. Ontem eu fui pregar, ministrar na igreja de um pastor amigo que esteve aqui com a gente na vigília, tal. Ele chamou o aniversário de 3 anos. Fui lá e levei alguns comigo. A Ana foi e mandou assim, é a tropa, né? Porque a gente anda junto, a gente gosta de estar junto, a gente gosta de comer as mesmas coisas, conversar, falar um pouquinho sobre o Palmeiras, né? Aleluia! Amém. Coisa boa é a gente conversar. Então a gente para naqueles momentos e a gente tem comunhão. E Daniel entendia que naquele momento a mesa que estava preparada para ele não era uma mesa de comunhão, não era uma mesa de graça, não era uma mesa de edificação, mas na verdade aquele momento levaria a um ponto de destruição, talvez moral, ético. Ele já se conhecia, ele não quis se contaminar. Então ele teve uma dieta diferente. Ele teve uma alimentação diferente. Ele teve um convívio diferente na sua vida. Agora, o Daniel do capítulo 5 não é mais aquele jovem recém-chegado. É alguém que já tinha o seu nome escrito na história da Babilônia. Era alguém de autoridade, alguém que tinha agradado o rei anterior. Por isso a gente ouve muito predecessor, né? Se é Belsazar o rei agora, Nabucodonosor antes. E ele tinha feito o dever de casa. Ele tinha feito aquilo que Deus o direcionava. Mas se, em primeiro momento, nós vemos Daniel como alguém que buscou e viveu a fidelidade a Deus, ele é convocado a se posicionar diante de uma mesa, num centro de corrupção e decadência. Então, a primeira grande questão, pode colocar na tela e pode deixar já o tema da mensagem. Em qual mesa você está? Essa é a pergunta que nos move. Essa é a pergunta que nos leva a imaginar e pensar onde nós estamos sentando, quem são os nossos amigos, de que maneira nós influenciamos. Então, o primeiro ponto dessa mensagem é 2 mesas e 2 espíritos. Diante de nós temos a mesa da consagração em Daniel 1. E no capítulo 5 nós temos a mesa da corrupção. Não há, escute isso, frase do Ravenhill, não há neutralidade na mesa. Ou você se alimenta da vontade de Deus, ou você se alimenta do sistema desse mundo. Quando nós nos omitimos, nós já garantimos a participação naquilo que talvez não queríamos fazer. Se você está na sua casa e você se omite em uma atitude, aquilo que é errado por conta da sua omissão vai sobressair. O problema não é a fala dos maus, mas o silêncio dos bons. Quando a igreja de Deus, aquela que tem a resposta de salvação, de vida, ela se cala diante desse mundo, nós vemos um mundo virado de ponta cabeça, que quer ditar aquilo que é certo, aquilo que é uma verdade absoluta. Eles começam dizendo assim, ei, porque não existe verdade absoluta. E se não existe verdade absoluta, essa já é uma verdade absoluta. Mas nós temos e caminhamos debaixo da verdade da palavra do Senhor, aquela que é viva, aquela que é eficaz, aquela que divide o homem, aquela que muda histórias, aquela que muda o nosso curso. Essa é a palavra de Deus, meu irmão. Daniel nos mostra um rei insensato, embriagado pelo poder, pelo vinho, usando os utensílios do templo, meu irmão. Você imagina isso? Ele pegou as taças que eram consagradas a Deus para adoração, para o sacrifício, para uma festa pagã. Em 1 Coríntios 10, 21 vai dizer, vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porque não pode uma fonte jorrar água doce e salgada, água amarga e água palatável. Não tem como, gente. Senão a gente vai viver o tempo todo uma vida dupla, achando que aquilo que nós estamos fazendo, sendo meio crente, está funcionando e não está. Porque, na verdade, Deus, assim como chamou Daniel lá no passado, chama você hoje, chama a mim hoje, a estarmos entregues completamente aos pés de Jesus, amém? Eu vou repetir. Deus está te chamando nessa noite a você se entregar completamente aos pés dele, amém? Número 2,
a escrita na parede. Então você imagina uma rave da Babilônia, mais de 2.500 anos atrás, e o povo chapando coco, mais de 1.000 pessoas. Era uma festa grande. Era tipo lá em Mossoró, né? Sal e luz. Era tipo em Macaíba, que vai ter agora festa. O povo reunido, celebrando. Mas bebendo demais, gente. Chapando coco mesmo. Homens, nobres, mulheres, concubinas. Povo tudo misturado, aquela bagunça. E o rei tem uma ideia. Manda trazer as taças do templo como um símbolo de humilhação, um símbolo de profanação. E no meio dessa festa, alguém olha assim, um data show, um trem, uma mão suja assim. A pessoa, rapaz, se fosse na roça, eu me lembro um dia que estava eu mais 8 pessoas no Unozinho, a gente andando buscando uma cocada, há uns 20 anos atrás. Era quase meia-noite. E a gente passou numa rua, umbreu a rua, num lugar chamado Itaipuaçu. Eu me lembro como se fosse hoje. Cajueiro, o nome do lugar. E a gente passou e tinha um outdoor assim com uma foto e o motorista quase bateu o carro. Deu um grito no carro, a gente se assustou. O nome dele é Cadu, Carlos Eduardo. O que houve, Cadu? Ele, você viu aquele homem sentado em cima do outdoor? Quase meia-noite, a gente novinho. Eu falei, rapaz, eu bem que não vi não. Aí ele falou assim, você acha que a gente devia voltar para ver? Eu falei, eu acho melhor você tocar o carro está muito cheio, vamos embora. Eu não quero ver assombração não, meu irmão. Você imagina, uma mão começou a escrever, o rei fica branco, a perna dele, é bem clássico esse texto, é bem bonito, os joelhos batiam no outro, ele perdeu a força, ele ficou sem ar, ficou desesperado. De repente, apareceram dedos de uma mão que começaram a escrever perto do candelabro. Meu Deus! Aquela festa que parecia tão poderosa foi invadida por uma mão invisível. É o momento que Deus interrompe o pecado para expor a verdade. E o que estava escrito, mene, mene, tekel, parzim, contado, pesado e dividido. Era uma profecia bíblica contra aquele rei, contra aquele povo, que alguém foi colocado numa balança, pesado, e ainda assim achado em falta. Ouça isso, a justiça de Deus, ela nunca dorme, mas ela espera o momento certo para se revelar. Se eu e você achamos que vivemos num mundo de injustiça, num mundo de dor, num mundo de tragédia, e a gente pensa assim, meu Deus, onde está a justiça de Deus? Porque eu não vejo, pastor. Eu vejo a corrupção da política, eu vejo a violência. Antes de vir para cá, eu abri meu Instagram e vi uma menina de 27 anos que foi assassinada agora, acho que foi sábado, em Ceará Mirim. Estava com o marido numa estrada ruim, diminuiu a velocidade, os bandidos abordaram, o marido acelerou, temendo a vida, temendo a segurança deles, os bandidos atiraram e ela veio a falecer. E eu pergunto, onde está a justiça? Onde está a justiça do nosso tempo? Será que ainda veremos atrocidades? Será que ainda veremos guerras, maus políticos, maus juízes, maus pastores? E a mão de Deus onde pesará? Ei, escute algo, a justiça de Deus, ela nunca dorme. Deus, no tempo certo, Ele vai se revelar. Ele se revelou naquela festa, Ele se revela hoje e se revelará no futuro. Todos nós passaremos pelo tribunal de Deus e seremos julgados conforme as nossas atitudes. Aquilo que talvez alguém diga assim no fundo do seu coração, pastor, mas eu pequei, eu cometi um crime, nunca fui descoberto. Os olhos de Deus continuam atentos, olhando para cada um de nós e compreendendo a direção do nosso coração. Então é tempo de se consertar diante de Deus. Número 3. Eu percebo que Daniel é lembrado pela sua sabedoria e discernimento, mas ele tinha um dom que resolve problemas. Ele foi chamado porque o sistema falhou.
Antes dele vieram magos, astrólogos, todo mundo que podia, os sábios, os sápatras. Vieram, tentaram decifrar e nada conseguiram. Então, os dons espirituais são dados para manifestar o reino no meio do caos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. 1 Coríntios 12, 7. Daniel, ele não usou o seu dom para autopromoção. Ele não buscou a recompensa, ele não queria a roupa vermelha, cordão de ouro, não queria nada disso. Mas ele queria que a verdade de Deus fosse manifestada diante do rei. Escute algo. Quantos aqui, vou fazer duas perguntas. Quantos aqui têm certeza de pelo menos um dom espiritual que Deus te confiou? Queria que você levantasse a mão assim. Um dom. Ok? Quantos aqui não têm certeza? Pastor, não tenho certeza ainda do dom que Deus derramou sobre a minha vida. Levanta a mão, pode levantar assim. Amém. Para você que está em casa, a gente tem aqui mais ou menos a apuração do TSE, 50% para cada lado, talvez um pouquinho menos para o primeiro grupo, mas isso demonstra que nós precisamos decifrar, descobrir qual é o dom que o Espírito Santo derramou na sua vida. Porque a partir do dom de Deus, nós somos parte de uma engrenagem. Nós somos parte de uma igreja. Nós somos parte de um corpo. Eu vivi muito tempo, e recentemente piorou, com a unha do dedão encravada, meu irmão. E tinha dia que eu vinha de tênis para a igreja, aí eu acabava ali, eu tirava já o tênis para botar um chinelo, que eu não estava aguentando de tanta dor. Porque, por mais que seja um membro pequeno, o dedo do pé, ele compõe todo o corpo. Se você não tiver o dedão do pé, você não tem equilíbrio, ponto de apoio, você sabia disso? Então, todo o corpo, ele funciona dentro de uma engrenagem, dentro de um mecanismo perfeito de Deus para funcionar. Então, o dom espiritual que você tem, o Jacques não tem, o Theo não tem, o Tiago não tem, talvez outro irmão compartilhe, mas juntos nós precisamos unir esse chamado, essa vocação, esse direcionamento de Deus para resolver problemas. Eu já contei essa história aqui e vou repetir. Alguns anos atrás eu me sentei com um apóstolo, Luiz Scultori, da minha cidade, ele. E ele disse assim para a gente: eu trabalho numa repartição pública. E um dia, eu era chefe da repartição, os funcionários que ali trabalhavam, os funcionários públicos, reuniram, fizeram uma rodinha. E chamaram assim: Luiz, que é o nome dele, né? A gente quer conversar contigo. Ele: pois não? O que se passa, o que está acontecendo? A nossa repartição tem muito problema. A gente não está aguentando mais não, é muito problema para resolver. E aquele senhor já abriu um sorriso e disse assim: no dia que nós não tivermos problema para resolver, não necessitarão mais do nosso trabalho. Porque somos resolvedores de problemas. Não é para a gente desesperar. Não é para a gente levantar a lebre. Imagina, ninguém do reino resolver a parada. E o pessoal: meu Deus, o rei vai matar todo mundo. Vamos desesperar, não tem solução. E uma mulher sábia se levanta ali e fala: ei, eu conheço alguém. Um homem que tem a sabedoria, o espírito dos deuses. Aquele que pode traduzir e revelar. Ele é usado por Deus. O rei se deixou ouvir ou ser usado por uma outra pessoa que sabia a solução, porque não temos a solução para tudo na vida, meu irmão, não temos. Queria ter. Às vezes alguém chega assim para mim e fala assim: pastor, eu estou com dúvida nesse texto bíblico aqui. Eu falo assim: ih, rapaz, me dá uns dias aqui que eu vou estudar para te dar a resposta. Porque não temos solução. E Deus não nos chamou para a gente ser o sabe-tudo da parada. Não. Deus nos chamou para dentro do nosso dom, para dentro do nosso chamado, para dentro da nossa vocação, sermos usados de uma maneira extraordinária pelo Senhor, amém? Excelência é você fazer o melhor com aquilo que você tem. Se você é um músico, estuda,
Vai estudar, vai se preparar. Se você quer ser um pregador, estuda, se prepara. Se você vai trabalhar hoje na recepção, receba as pessoas como se você estivesse recebendo Jesus, como se não houvesse amanhã, como se a pessoa nunca mais fosse voltar na igreja. Se você está limpando a casa de Deus, não bota nada para debaixo do tapete, não. Faça o seu melhor. Pastor, a minha missão é lavar o banheiro. Então lave com excelência, porque cada peça desse quebra-cabeça, ele vai formar e vai manifestar a glória de Deus para pessoas que precisam ouvir do Evangelho, que precisam ser impactadas. A nossa cidade precisa ser transformada pela graça de Deus, amém? Número 4, a mesa do rei. E aqui a gente pode fazer uma ponte com o Salmo 23, verso 5, que diz: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. A mesa preparada por Deus pode até estar no campo de batalha, mas é uma mesa de provisão, de honra, de comunhão com o Senhor. Já a mesa de Belsazar era ostentação, vanglória, idolatria e terminou em morte. Agora a pergunta prática para nós hoje: você está sentado na mesa que Deus preparou ou na mesa que o mundo montou para você? Você está sentado ou assentado, talvez numa mesa de isolação, de depressão, de angústia, de falta de solução, não sei. Mas escute algo, Deus ele tem preparado uma mesa, onde até mesmo os teus inimigos ali estarão, e você olhará com o ar que precisa ser olhado a situação, minimizando problemas, e colocando Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas, porque Ele é o Rei do universo, porque você é filho do Rei, porque Ele é governante, porque Ele cuida da sua vida, da sua história, porque Ele muda o quadro. E até mesmo aquela situação mais imponderável, mais impossível, Deus Ele acha a solução, Ele tem a resposta, Ele é a saída. Naquela mesma noite, enquanto eles festejavam, um outro povo, medos e persas, invadiram a Babilônia. De acordo com Heródoto, um historiador grego, os exércitos de Ciro desviaram o rio Eufrates, entraram pela cidade durante a madrugada, sem resistência, porque o povo estava fazendo a coisa errada, na hora errada, no momento errado. Belsazar foi morto, e o que parecia uma celebração terminou em juízo. A grande Babilônia caiu, mas Daniel, aquele que serve ao Senhor, aquele que te representa, que me representa, se manteve de pé, firme no propósito de Deus, meu irmão. A Babilônia, o mundo pode cair à sua volta, 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas tu não serás atingido, porque a proteção de Deus está sobre a sua vida. Qual mesa define então a sua vida? As mesas que escolhemos hoje determinarão os frutos que colheremos amanhã. Daniel escolhe a fidelidade, Belsazar a arrogância. Hoje você é escolhido, é desafiado. Você quer a mesa do reino ou do sistema? Da consagração ou da corrupção? Da fidelidade ou da conveniência? Em Apocalipse 3:20, vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Deus, Ele te chama nessa noite para participar da comunhão na sua casa. Mas eu gosto de usar essa expressão que Jesus é um gentleman, é um cavalheiro. Ele para diante da nossa casa, bate palma, dá uma batida lá na porta, espera que a gente dê algum espaço para que Ele entre, para que Ele arrume a casa, para que Ele arrume a nossa vida, para que Ele cuide de nós. Às vezes a gente está orando e falando assim: Senhor, por que, Deus? E Jesus está ali do lado de fora dizendo assim: porque você nunca me deixou
entrar. No momento que nos sentamos à mesa do Rei, no momento que a nossa vida é transformada, nós podemos ver um horizonte de graça, de fé, de conquista e de liberdade que nós só podemos ter no Senhor. Aquele que é o autor e também o consumador da nossa fé, Jesus Cristo.